Olá, sejam bem-vindos. Eu queria falar um pouco com vocês sobre um tema que tem sido muito discutido ultimamente em várias plataformas, em vários entornos, em rádios, televisões, que está bem relacionado com a questão dos relacionamentos interpessoais, não? E ultimamente tem vários canais no YouTube, vários podcasts a debaterem sobre esse tema, não é? Muita gente a debater sobre esse tema e eu queria aqui também fazer uma análise com vocês. E como devem ter visto aí no título do vídeo, vamos aqui responder ou vamos aqui debater ou conversar sobre uma pergunta que não quer se calar. O passado importa ou não? O passado importa ou não? E eu queria abordar isso desde um âmbito que muitos não têm abordado. Espero então que vocês também aí nos comentários deixem o vosso parecer. Muitos de vocês já devem ter ouvido os termos ou as frases body count, homens de alto valor, mulheres de alto valor, ou red pill. Devem ter ouvido, por exemplo, sobre homens betas, homens alfas e várias outras nomenclaturas que só procurarem aí pela internet. Tem vídeos que sobra a falarem sobre estes assuntos. Mas eu gostaria então que nos focássemos um pouco sobre a questão do passado. Claro que nesse caso vai ser incluído a questão do body count, porque está muito bem vinculado. Então, para quem não está familiarizado com o body count, basicamente o body count, essa palavra em inglês que significa contagem corporal, se assim posso traduzi-lo em português, não? Seria mais ou menos a quantidade de parceiros sexuais que uma pessoa já teve. No caso, se eu já tive 10 parceiras sexuais, se eu já tive 20, esse é o meu body count. E ultimamente é motivo de muito debate, né? Nas redes sociais, e tem várias questões que se levantam relacionado a isso. Mas vamos então ver desse jeito. Quando alguém pergunta se o passado importa ou não, a minha primeira reação, a minha primeira resposta é: o passado de quem? O passado de quem? Se o passado importa, o passado de quem? E óbvio que muita gente agora deve estar a pensar que, nesse caso, existe uma certa vantagem para outros e menos para outras. Existem, por exemplo, a questão que tem sido muito levantada, que é muito diferente uma mulher promíscua do que um homem promíscuo. Sabemos que por tudo que já existe na nossa sociedade, a questão de que um homem seja promíscuo pode ser visto até um certo ponto como vantajoso, porque, como dizem aí os brasileiros, ele é um cara pegador que está aí com muita gente. Mas então a mulher que é promíscua obviamente é vista como uma qualquer, para não usar outras palavras aqui que podem talvez ir em contra das políticas do YouTube. Então, quando vemos desde esse âmbito, o passado de quem, obviamente as pessoas sempre vão fazer um ênfase na questão de que as mulheres têm mais desvantagens que os homens, né? Quanto à promiscuidade. E claro que isso tem alguns fundamentos, tem algumas bases, tem várias questões relacionadas, já sejam questões biológicas, até psicológicas também, sentimentais. É muita coisa relacionada a esse ponto que leva à conclusão de que, em certos aspectos, as mulheres chegam a ser mais prejudicadas quando elas são promíscuas, ou seja, então quando nós nos referimos do passado, de um passado tão obscuro de uma mulher, chega a ser mais perigoso do que a de um homem. Mas, antes que me malinterpretem, eu não quero aqui passar a ideia de que a promiscuidade é boa para alguém. Não, a promiscuidade não é boa, seja para homens ou para mulheres, ok? Não é boa. Eu não estou a favor da promiscuidade, eu sou dos que acredita que um homem é para uma mulher e uma mulher é para um homem, ponto, ok? Então, é só para deixar isso aqui claro. Mas então, voltando ao ponto do que estávamos a tratar a princípio da questão o passado de quem, e eu quero tratar isso através de alguns exemplos. Faz um tempo, há alguns anos, já alguns anos atrás,
Eu vivia em um local onde, se assim posso dizer, a promiscuidade era muito, muito, muito comum para muita gente. O ambiente universitário, estudantes é como internos, ou seja, como um internato, não? Onde os estudantes ficavam aí por muito tempo, às vezes por semana, ou a semana toda sem voltar para casa, ou então ficavam meses, às vezes, que no meu caso eu ficava a minha vida toda lá, porque vivia em um outro país, então eu ficava toda a minha vida vivendo lá nessa residência estudantil e na universidade. Então, nesses casos ou nesses ambientes, a promiscuidade é algo muito, mas muito, muito comum. Muito comum em várias áreas. E me lembro de alguns episódios onde existiam algumas pessoas, né? No caso, homens e mulheres, que eram muito, mas muito promíscuos mesmo. Eram muito bandidos e muitas bandidas, se assim posso dizer. E eu me lembro ter conhecido alguém. Essa pessoa, ela era muito, no caso era uma mulher, não é? Ela era muito conhecida por ser fácil demais. Ela era fácil demais a ponto de termos apelidado ela Gira Angola. Eu acho que os meus amigos, se algum dos meus amigos vir esse vídeo, alguns dos que estavam lá comigo, vai se lembrar de quem eu estou a me referir, ok? Essa pessoa nós lhe chamávamos Gira Angola, por quê? Porque em pouco tempo mesmo, acho que em menos de 6 meses, ela se relacionou com mais de 5 angolanos, ok? E todos viviam no mesmo lugar, todos viviam no mesmo edifício e ela se relacionou com mais de 5 angolanos, porque vivíamos vários angolanos naquele edifício, num outro país. Para ela isso era normal, obviamente, e para muitos também, no caso, muitos angolanos, óbvio que se aproveitavam disso, para eles era normal. Então, por que eu continuo a insistir nessa pergunta, passado de quem? Todos os rapazes, todo o pessoal que quisesse se relacionar com essa menina naquele tempo, ele já ia com uma intenção. Ele sabia, conhecia do passado, até porque nós conversávamos entre todos, quando alguém ficava com ela, muitos sabiam, muitos notavam, olha, a Gira Angola agora está com o fulano, olha, a Gira Angola agora está com o X e o Y, e existia essa comunicação. Então, até um certo ponto, isso criava uma curiosidade, né, para vários homens também, queriam estar com ela, queriam provar, experimentar, não é? E quando esses homens iam e ficavam com a Gira Angola, óbvio que eles não se importavam com o passado dela, porque não pensavam em manter um relacionamento, uma relação séria com ela, porque elas já sabiam que essa é a fácil, então eu vou apenas ter, se calhar, um caso de 1, 2 noites, vou usá-la e ponto, não é? Então, nesse caso, os homens não se importavam com o passado dela. Okay? Não se importavam. Mas quando era o caso de alguém estiver interessado em ficar com uma mulher por muito tempo, procurar, por exemplo, uma moça para ficar por muito tempo, para ter um relacionamento sério, é óbvio que nesse caso o passado importava. Se essa pessoa era muito promíscua, é muito provável que poucas pessoas aceitariam ficar com essa pessoa ou ter um relacionamento sério com essa pessoa. Tanto é que nós tínhamos já um costume. Sempre que soubéssemos que uma menina foi namorada de alguém, de alguns dos angolanos do nosso grupo, automaticamente a outra pessoa já não assumiria essa moça, essa jovem, como namorada, porque isso era muito vergonhoso para nós. Então, nesse caso, se uma pessoa ou se uma menina ficava com um angolano, talvez depois de algum tempo, outra pessoa podia ficar com essa moça, mas acredite que não era para ter um relacionamento sério. Era apenas para ter algo casual. E muitas vezes até faziam de forma oculta, porque chegava a ser um pouco vergonhoso para os demais. E claro que isso tem também algumas influências culturais, não é? Porque, pelo menos para muitos de nós, os angolanos, africanos, isso é um tema um pouco sério, então
temos um ponto de vista também diferente quanto a isso, não é? Podemos chegar a ser os mais malucos, os mais promíscuos do mundo, mas quando se trata de ter um relacionamento sério, somos muito exigentes também. Então, o que eu queria falar ou seja, a conclusão que eu queria chegar aqui. Muitos homens hoje alegam, não é? Não fico com essa mulher porque ela tem um passado muito obscuro, porque ela tem um passado muito promíscuo. Quando os homens fazem tais afirmações, acredite que é quando se trata de buscar alguém que vai compartilhar contigo a vida toda, alguém que vai ficar sério contigo. Quando um homem não está interessado em ter um relacionamento sério contigo e quer apenas ter alguns casos, ficar, aí obviamente que muitos não vão se importar com o passado. O mais grave de tudo isso, ou seja, onde é que está a perigosidade disso, é que as mulheres, quando elas se orgulham do seu body count, elas fazem isso de uma perspectiva de relacionamentos casuais, não é? Porque tiveram vários relacionamentos casuais e elas se acham com aquilo e falam: uau, eu já tive tantos relacionamentos, já tive tantos homens, já tive 100, já tive 90. Tem várias entrevistas aqui em várias redes sociais, entre TikTok, Instagram, onde encontra as mulheres afirmarem que já tiveram mais de 100 homens, mais de 50, números absurdos, não é? E elas pensam que isso aqui vai continuar quando se tratar de um relacionamento a sério. É óbvio que um homem que sabe, se o homem souber que essa mulher já teve 10, 20 namorados ou 20 parceiros sexuais, é óbvio que não vai querer ter nada sério com ele. Claro, tem sempre uma exceção, né? Mas vale mencionar também que as exceções não fazem as regras, mas do senso comum é muito difícil que um homem fique com uma mulher que já teve vários parceiros sexuais. É muito difícil. Eu estive recentemente a conversar com um amigo. Ele conheceu uma moça. A moça era linda, interessante, uma moça que atualmente até é bem concentrada, pelo que eu entendi. Mas quando foram conversando e ele foi conhecendo ela, descobriu ou entendeu do passado dela. Quando a moça falou sobre o passado promíscuo que ela teve, o cara simplesmente disse: ei, não posso, não vai dar para continuar, não vou poder continuar contigo porque, não quero, não gosto. E sei que muita gente agora pode julgar, principalmente as mulheres, dirão: mas não, por que vocês julgam o passado? É algo que já passou. Manas, eu também não sei, mas para nós os homens isso importa muito, mas muito mesmo. Então, mulheres promíscuas para homens que querem relacionamento a sério é algo muito difícil. Agora, quanto a homens promíscuos para mulheres que querem relacionamentos a sério, bem, isso aqui vou deixar que as mulheres falem, né? Elas devem ter mais noção sobre isso e sobre o que elas preferem. Espero ter sido claro nesse vídeo. E dizem aí nos comentários o que vocês acharam, se podemos fazer mais vídeos relacionados a este tema, a esse tópico. E bem, até aqui, obrigado. Se não está subscrito no canal, subscreva-te por favor e deixa aí um like. Nos vemos então até a próxima, ok? Bye bye!